Bom, vamos começar a correção dos exercícios, então. Os exercícios que a gente ficou de fazer foram o 1 e o 2 da página 44 e o número 1 da página 46, eram tarefas. Vamos corrigir esses exercícios agora. O primeiro exercício pede o seguinte: introduza o fator externo no radicando das expressões seguintes. O que é introduzir? É colocar dentro. Quem está fora? O fator externo. O que é fator? Fator é o carinha que está multiplicando. Então, e ele está externo, está lá fora. Então, o carinha que está multiplicando lá fora, nesse caso é o 9, nesse caso é o 2, nesse caso é o 10 e assim por diante. Onde que eu tenho que introduzir ele? No radicando. O que é o radicando? É dentro da raiz quadrada. O carinha que está lá dentro da raiz quadrada, tem que colocar ele lá junto. Então, para começar, vamos fazer aqui o 1A. 1A. Que é 9 raiz quadrada de 2. Tá? 9 raiz quadrada de 2. Se o fator externo é o 9, esse 9 ele tem que entrar dentro da raiz. Ele vai entrar como 9 elevado ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 9 ao quadrado. Aqui minha raiz ficou muito pequena. Vamos apagar e fazer um pouquinho maior. Assim. Então, fiquei com 2 vezes 9 elevado ao quadrado. Quanto é 9 elevado ao quadrado? 81. Então, eu vou ficar com 2 vezes 81. 2 vezes 81 é 162. Então, essa aqui é esse é o resultado, né? O que a gente tinha que fazer? Introduzir o fator no radicando. O fator era o 9, ele vai entrar como 9 ao quadrado, porque a raiz é quadrada. Então, ele tem que entrar com a chave, né? Lembram da chave? A chave daqui é 2, ele tem que entrar com o 2 no expoente. Aí eu resolvo o resultado de 9 vezes 9 é 81 e multiplico 2 vezes 81, 162 é o resultado. Vamos para a letra B. A letra B é 2 raiz de 7, raiz quadrada de 7. Ou seja, esse 2 vai ter que entrar na raiz. Para ele entrar, ele precisa pegar a chave daqui. Então, a raiz, o 7 já está lá dentro e o 2 vai entrar como 2 ao quadrado. E o 7 já está lá dentro. Então, percebam que tanto faz eu colocar o 9 que entrou depois do 2, ou eu colocar antes do valor que já está lá dentro. Tanto faz, porque é produto, né? E a ordem dos fatores não altera o produto. Então, aqui a gente vai ficar com raiz quadrada de 4, porque 2 ao quadrado é 4, vezes 7, que é raiz quadrada, não pode esquecer de colocar raiz, tá? De 28. Esse é o resultado aqui, tá? Vamos para a letra C. A letra C é 10 raiz quadrada de 5. 10 raiz quadrada de 5, o 10 tem que entrar na raiz. Para ele entrar, ele vai entrar como 10 ao quadrado. E o 5 que estava lá dentro, ele continua 5. 10 ao quadrado quanto é? É 100. 100 vezes 5 é 500. Então, a raiz quadrada de 500. A letra D. A letra D é 5 raiz cúbica de 2. Agora, quem está lá fora é o 5. Para ele entrar, ele tem que ter a chave 3. Então, ó, vai ficar a raiz cúbica, continua a mesma raiz, do 2 que já estava lá dentro e do 5 que vai ser elevado ao cubo. Né? Tem que ser o expoente do radicando tem que ser igual ao índice da raiz, para ele poder entrar. Então, aqui eu resolvo quanto é 5 ao cubo, que é 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 125. E aí, eu multiplico 2 por 125, que vai dar 250, certo?
Vamos para a letra E. 2 raiz quinta de 2. Vamos colocar esse 2 para dentro do radicando. Que chave ele vai ter que pegar? Né? Botar na fechadura é o 5. Então, ó, lá se vai a raiz quinta de 2 vezes, ó, esse 2 já estava ali, e esse 2 vai entrar com o expoente 5. Agora, vamos multiplicar. 2 na quinta é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Aqui vai dar 32. Raiz quinta de 2 vezes o 32. E aí, a gente multiplica 2 vezes o 32, que dá 64. Letra F. 8 raiz de A. 8 raiz quadrada de A. Bom, não importa se é uma letra ou se são números. O modo de resolução, o método, é o mesmo. Quem está lá fora é o 8, ele vai entrar e vai ter que ser elevado no índice da raiz, que é 2. Não aparece nada porque é 2. Então, é raiz quadrada de A vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. Então, 8 ao quadrado é 64 e o A continua lá. Então, tanto faz A 64 ou 64A, tá, gente? Mas a gente costuma colocar sempre o número na frente da letra. Letra G. 2A raiz de A. 2A raiz quadrada de A. Quem vai entrar? Vai entrar o 2 e vai entrar o A, né? Porque o 2 e o A, eles são os fatores que estão lá fora. E ele disse para a gente introduzir o fator externo. Todos os fatores externos a gente, né, entende. Então, a gente vai colocar aqui a raiz quadrada do jeito que era. Esse A que estava lá dentro, continuou lá dentro. Esse 2 vai entrar como 2 ao quadrado. E o A também vai entrar elevado ao quadrado. Eu não posso levar só um dos dois ao quadrado se os dois querem entrar, né, gente? Cada um vai ter que entrar com a sua chave. Então, aqui ficou A vezes A ao quadrado. A gente tem que somar os expoentes, porque a base é igual, somos expoentes, vai dar A ao cubo. E o 2 ao quadrado é 4. Então, o resultado ficou raiz quadrada de 4A ao cubo. H é x raiz décima de x ao cubo. Muito bem. Para esse x entrar lá, ele tem que pegar essa chave aqui, que vai ser raiz décima. O x ao cubo que estava lá dentro continuou, e aquele x que entrou ficou elevado ao cubo. O que acontece com esses expoentes? Soma, porque bases iguais, na multiplicação, soma os expoentes. Então, fiquei com raiz décima de x elevado na 13. A letra I, a gente tem 6b, raiz cúbica de 2b. Aqui, o 6 e o b são dois fatores, o 6 e o b. Não tem nada no meio porque eles estão sendo multiplicados. O 6 quer entrar, mas o b também quer entrar. Então, os dois têm que ganhar o 3, tá? Os dois têm que ganhar o expoente 3. A raiz continua cúbica, o 2b continua lá dentro, o 6 fica 6 ao cubo, o b fica b ao cubo. E vamos puxar essa raiz. Ou seja, eu fiquei com 2b. Vamos multiplicar aqui 6 vezes 6 vezes 6 para ver quanto dá. Não me lembro de cabeça. 6 vezes 6 é 36. E 36 vezes 6, acho que é 216, mas vamos lá. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, 21, dá 216. Aí eu tenho esse 216, que é 6 ao cubo. Ele está multiplicando. Eu vou multiplicar quem é parecido, né? Quem é semelhante, ó.
O númerozinho com o númerozinho. 6 ao cubo, que deu 216, vezes 2. Então, vamos multiplicar por 2. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4. Então, o cara aqui é numeral, é 432. Agora, a gente vai ver aqui essas letrinhas aqui semelhantes. B vezes B ao cubo. B na 1 vezes B ao cubo é B na quarta potência. E aí está o exercício 1, ok? Vamos ao exercício 2. O exercício 2 diz o seguinte: transforme cada expressão em um só radical, sabendo que x e y são dois números reais positivos. Tá? Vou mudar a cor aqui para fazer de outra cor, fazer de preto a número 2. Então, eu quero transformar em um só radical. O que é um só radical? É uma só raiz aqui, ó. Eu tenho aqui um radical e aqui eu tenho outro radical, ó. Ai, não gostei do preto, não. Vou trocar a cor aqui. Vou querer vermelho. Melhor, porque daí a gente destaca assim, ó. Então, eu tenho um radical, uma raiz sexta e uma raiz cúbica. Aqui eu tenho uma raiz quadrada e uma raiz quinta. Eu quero transformar para uma só raiz. Ou seja, esse cara que tá aqui, ele vai ter que entrar para lá, ó. Vamos copiar aqui, então. Eu tenho raiz sexta de x, raiz cúbica de x ao quadrado. Então, a gente começa de dentro para fora. Esse aqui, ele vai entrar aqui. Para ele entrar, ele tem que ter um expoente 3. Então, vamos deixar o 6 lá fora quietinho por enquanto. Aqui dentro vai ficar o 3 ainda. E aí, esse x ao quadrado que já estava lá, continua lá. Esse x que estava aqui fora, para entrar, a gente esquece por enquanto isso aqui, tá? E faz como se fosse normal aqui, ó. Para ele entrar, vai ficar x elevado na terceira. E aí, vamos ver o que dá, né? Depois a gente vê o que dá. Então, continuando aqui embaixo, eu vou somar os expoentes, né? Lembram? Bases iguais na multiplicação, somos expoentes. Vai dar x na quinta potência. Dentro da raiz, esqueci da raiz, ó. Vou apagar, peraí. Então, eu fiquei com a raiz. Aqui, ó, como eu tenho duas raízes, vocês lembram daquela propriedade que a gente multiplica? Multiplica. 6 vezes 3 dá 18. X na quinta, somos os expoentes. E aqui está o resultado da A. A B, do mesmo jeito, a gente tem a raiz quadrada de x, raiz quinta de x ao quadrado e y ao cubo. Então, a gente resolve como se não houvesse essa raiz aqui de fora, para começar. Primeiro passo é colocar esse x lá para dentro. Para ele entrar, tem que ter expoente 5. Então, vai ficar a raiz lá de fora, a raiz quinta, o x ao quadrado que já estava, o y ao cubo que já estava, e esse x que entrou com um expoente 5. Agora, a gente tem uma raiz dentro da outra, vou multiplicar os índices. Que índice que tem aqui? Não aparece, então é 2. Ficou raiz décima, concordam? 2 vezes 5, 10. Esse x e esse x são semelhantes, eu vou somar os expoentes, fica x na 2 mais 5, 7, y ao cubo. Tá aí o exercício 2. Então, espero que vocês tenham entendido. Corrijam aí no caderno de vocês, bem bonitinho. Tá? E agora eu vou fazer a número 1 da página 46 no próximo vídeo.